Livro dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à vida corporal. Da infância. Questão 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode ser mais, se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se produzir. Questão 380. Em uma criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não podem lhe dar toda a intuição de um adulto. Ele tem, com efeito, a inteligência muito limitada, à espera de que a idade faça amadurecer sua razão. A perturbação que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento do nascimento. Ela não se dissipa, senão gradualmente, com o desenvolvimento dos órgãos. Questão 381. Na morte da criança, o espírito retorna imediatamente o seu vigor anterior? Ele o deve, uma vez que está desembaraçado do envoltório carnal. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior senão quando há separação por completo. Quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Questão 382. O espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento que lhe impõe a imperfeição dos seus órgãos? Não, esse estado é uma necessidade. Está na natureza e, segundo as vistas da providência, é um tempo de repouso para o espírito. Questão 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? O espírito, se encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Questão 384. Por que as primeiras crises da criança são os choros? Para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhe são necessários. Não compreendes que se ela tivesse apenas crises de alegrias, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Questão 385. De onde provém a mudança que se opera no caráter e uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em suas inocências. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. E todavia, as amais, as quereis bem como se fosse uma parte de vós mesmos, a tal ponto que o amor de sua mãe por seu filho é considerado o maior amor que um ser pode ter por um outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos experimentam para com uma criança? Vós sabeis? Não. É isso que vou vos explicar. As crianças são os seres que Deus envia em novas existências e, para que não lhes possa impor uma severidade muito grande,
dar-lhes todas as aparências de inocência. Mesmo para uma criança de uma maldade natural, cobrem-se-lhe as faltas com a não consciência dos seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes. Não é imagem do que elas deveriam ser e, se não são, é sobre elas somente que recai o castigo. Mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto. É também e, sobretudo, por seus pais, cujo amor é necessário à sua fraqueza. E esse amor seria singularmente enfraquecido à vista de um caráter pertinente e rude, enquanto que, crendo seus filhos bons e dóceis, dão-lhes toda a sua afeição e os cercam dos cuidados mais delicados. Mas, quando os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência, que lhes foi dada durante 15 ou 20 anos, seu caráter real é individual, reaparece em toda a sua nudez. Conserva-se bom se era fundamentalmente bom, mas se revestem sempre de nuances que estiveram ocultos pela primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores e, quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Com efeito, imaginai bem que o espírito das crianças que nasce entre vós pode vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes. Como querereis que permanecesse em vosso meio esse novo ser que vem com paixões diferentes das que possuis, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereis que ele se incorporasse em vossas fileiras de outra forma senão aquela que Deus quis, quer dizer, pela peneira da infância? Aí se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos nos quais crescem as criaturas. E vós mesmos, morrendo, vos encontrareis em uma espécie de infância no meio de novos irmãos. E na vossa nova existência não terrestre, ignorais os hábitos, os costumes, as relações deste mundo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituado a falar, língua mais viva do que é hoje o vosso pensamento. A infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos das experiências e daqueles que os devem fazer progredir. É então que se pode reformar seu caráter e lhes reprimir as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos seus pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda ela é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo.